The New Gate é um jogo de RPG que utiliza tecnologia de ponta, e neste mundo as pessoas podem entrar e se aventurar livremente. Podem até escolher 7 raças únicas para criar o seu avatar, podendo se tornar um ferreiro, um mercador rico ou até mesmo lutar contra monstros poderosos. Esse jogo permite você ultrapassar o limite da sua imaginação. É tipo um GTA, mas só que com magia, monstros e espadas, entendeu? E um dia esse jogo se tornou tão mortal que ficou impossível para os jogadores saírem dele. Cara, e pensa comigo se você não lembra de algum anime assim. Enfim, o nosso prota chamado Shin continua lutando para vencer este jogo, então vemos o prota saindo para lutar contra o chefe final, enquanto seus personagens de apoio pedem para ele se cuidar e voltar vivo. Eles esperam que possam revê-lo novamente. Então Shin luta contra o chefão final e tenta pegar sua cabeça, mas o monstro desvia e Shin consegue cortar sua asa, mas o inimigo se regenera enquanto o prota continua atacando o chefão. E depois de uma longa luta, ele reduz quase todo o seu HP, mas finalmente, galera, ele consegue derrotar o chefão final. E depois de usar suas habilidades, ele ouve um anúncio dizendo que o jogo terminou. Ele zerou, né, galera? Então os jogadores agora finalmente podem sair. E Shin está muito feliz porque finalmente tudo acabou. Então ele usa seu pergaminho para verificar se todos podem realmente sair. E percebe o nome dos jogadores desaparecendo do pergaminho, um por um, já que os jogadores estão saindo, né? Mas o único que fica é ele. Mas percebe um portão aparecendo atrás dele. Então ele pensa que deveria haver mais um evento do jogo, né? Então Shin abre os olhos e está em uma planície e percebe que o lugar parece muito real para ser somente um jogo. Então ele tenta verificar o menu e percebe que ainda pode abrir janelas e percebe que suas estatísticas melhoraram drasticamente. Muito mesmo, cara. Praticamente ligou o código de trapaça no jogo. Então ele pensa que deve ser porque ele derrotou o chefão final e estipula que ele deveria ser capaz de sair do jogo agora, já que ele venceu, né? Mas ele percebe que não há opção em sair e verifica se mais alguém está online além dele, né? Mas percebe que o pergaminho não funciona, já que ele não está conectado à internet. Então ele pensa que não deveria ser capaz de se mover se não estivesse conectado à rede. Ele se pergunta se isso é realmente realidade e não consegue entender nada, já que ele não sabe o que vai acontecer se ele continuar ali. Então ele decide usar itens para localizar sua base. Ele segue o item de volta para sua casa e no caminho ele percebe uma cidade murada gigante. Ele percebe alguns caras tentando arrastar uma garota para longe da sua casa, já que lá tinha uma barreira e eles estavam tentando arrastar ela para longe. E assim que ela sai, um monstro os ataca, enquanto os bandidos fogem, deixando a garota para trás. Então ela pensa que já chegou o seu fim, mas o nosso prota aparece e a salva. Ele diz à garota agora que está tudo bem, já que eles estão dentro da sua casa e começam a conversar. A garota se apresenta como Tiara Lucente. Ela agradece a Shin por salvar sua vida e pergunta se ele conhece a sua mestre. O prota diz não saber de nada do que ela está falando, enquanto Tiara menciona que todos conhecem o comerciante ambulante do Santuário da Lua chamada Shine Riser. Então o prota lembra que Shine era um de seus personagens de apoio e ele fica surpreso que o Santuário da Lua ainda existe, enquanto a garota confirma que sim, que eles estão falando da mesma pessoa. Então o prota diz para ela que ele conhece Riser e que eles se conhecem há muito tempo. Ele se pergunta por onde ele está agora e Tiara menciona que não pode compartilhar isso, pois eles acabaram de se conhecer e aqueles caras lá fora também estavam procurando por ela, enquanto afirma que pode levar uma mensagem para ela, mas custará 1000 jewels. Mas o prota afirma que não tem tanta moeda assim, né? Basicamente essa é a moeda daquele mundo de fantasia, tá? É como se fosse o real ou o dólar, beleza? Então Tiara se pergunta se ele acabou de tirá-lo da caixa de itens e ela menciona apenas reis e anciões de uma espécie limitada que podem usá-los. Explica também que moedas de jaios de ouro são itens para amplificar a magia e valem pelo menos 10 bilhões de jaios. Enquanto Shin pensa que no jogo Jaion era as menores formas de moeda, enquanto Tiara pergunta quem ele realmente é, perguntando se ele é apenas um humano superior ou um alto humano. Uma raça, tá, galera? Os acima de humanos. Tipo uma galera que lembram dos elfos do Senhor dos Anéis, aqueles elfos mais fodas, entendeu? E existiam os altos elfos que são tipo a evolução mais forte dos nobres, mas com magia e etc. Enfim, a Tiara afirma que os altos humanos foram extintos há muito tempo. Ela explica que havia 6 altos humanos neste mundo, mas eles desapareceram durante o crepúsculo da prosperidade há 500 anos. Mas Shin não entende o que está acontecendo, então Tiara explica que o crepúsculo da prosperidade foi um evento histórico onde muitas pessoas desapareceram, incluindo os altos humanos. O prota pensa que ela deve estar falando sobre o evento de logout em massa, e ele percebe que está em um mundo há 500 anos após os eventos do
o jogo. Ele agradece a ela por contar tudo a ele e lhe dá uma moeda de Jail, mas ela hesita em aceitar e pergunta se ele não vai tentar pegá-la de volta. O Prota afirma que não e ela fica feliz em segurar uma moeda de Jail. E Shin diz a ela que deve ser útil para ela, já que os elfos usam magia. Então ela pergunta para ele se ela parece um elfo. Shin afirma que sim, e Tiara não consegue acreditar nisso, já que sua mestre lançou um feitiço de ilusão sobre ela. Enquanto Shin se pergunta por que sua mestre faria isso, e Tiara explica que elfos de cabelos negros são um símbolo de má sorte, e ela fala que por causa disso, monstros a atacavam. Então ela foi expulsa da sua vila, quando a sua mestre a resgatou, e colocou uma barreira ao redor deste lugar. Então ela viveu dentro dessa barreira por um século. Então Shin percebe que ela foi atacada anteriormente por causa da sua maldição. Prota se pergunta se há alguma maneira de remover a maldição dela, e afirma que investigará a sua mestre, mas que ela não pode sair dessa barreira se quiser continuar bem, e desde que possa viver sem incomodar ninguém. Shin então pergunta se o cabelo dela sempre foi preto, mas ela diz que costumava ser prateado antes. Mas foi essa maldição que mudou a cor do cabelo dela. O Prota então pensa nos sintomas dela e usa sua habilidade de análise para descobrir que ela tem um título amaldiçoado chamado Presente Amaldiçoado. E esta é a razão pela qual seu cabelo ficou preto. E ela é atacada constantemente por monstros, então ele diz para ela que há uma maneira de remover a sua maldição. O Prota usa sua habilidade para purificar isso e remove a maldição. É um verdadeiro cavaleiro de armadura brilhante, né? Digo vermelha. Mas apenas parte do cabelo de Tiara ficou prateado. O cara fez uma mecha prateada. Tiara fica feliz por seu cabelo prateado depois de tanto tempo, e ela não consegue acreditar que sua maldição foi levantada. O Prota afirma que ela deveria tentar sair da barreira agora, mas ela se nega em fazer isso, enquanto o Prota diz para não se preocupar, já que ele promete protegê-la e derrotar todos os monstros. Os dois enfim saem da barreira e dão um passeio por um tempo, e eles percebem que não foram atacados por monstros de novo. E ela está muito feliz, é claro, né, que a sua maldição foi embora, e ela menciona que nunca soube que o seu era tão grande. Então depois os dois retornam ao Santuário da Lua. A elfa, muito agradecida, não deixa de demonstrar a sua emoção a Shin por tudo que ele fez por ela até agora, e se pergunta o que ele vai fazer de agora em diante, já que sua mestra não estará de volta por um tempo. Shin afirma que vai dar um rolê pela cidade próxima, então sabe que precisa aprender mais sobre este novo mundo e sobre a existência dos perigos desse mundo. Então há uma chance de que seus outros personagens de apoio também estejam ali. Tiara então lhe dá uma carta de apresentação, e ela menciona que isso vai ajudá-lo a entrar no reino de Barrelich, sem precisar ficar na fila de inspeção, enquanto Shin se pergunta se ela tem certeza que vai dar essa carta para alguém que ela acabou de conhecer hoje. Então ela afirma que está tudo bem, já que Shin retirou a sua maldição. Ela afirma que vai avisá-lo quando sua mestre voltar. Então o Prota deixa a casa e vai para o reino de Barrelich, e ao ver sua carta de apresentação, um soldado o escolta para dentro do reino e explica que as cartas de apresentação também podem funcionar em outros reinos. E ali ele começa a reunir informações. Diz a recepcionista que quer se registrar como aventureiro e menciona que as inscrições são aceitas no primeiro andar. Shin então encontra outra recepcionista no primeiro andar e ele fica surpreso que ela se parece com a que estava no andar de baixo e fica se perguntando sobre isso, mas na verdade a garota de baixo é irmã gêmea dessa, chamada Cecily. Ela diz a Shin para preencher o formulário para se registrar e pagar as taxas de registro. E depois vemos Shin esperando em uma taverna, enquanto ele fica surpreso que leva um dia inteiro para fazer uma carta de identificação. Então Celica vai até ele e leva algo para ele comer. Ele descobre que ela ajuda na taverna quando não está ocupada. Shin come a comida, enquanto isso... Eu não sei, galera, se é Celica ou Celica. Beleza, então vou chamar Celica. Enquanto Celica encara ele e pergunta se ele quer algo a mais. Enquanto ela, curiosa, pergunta se Shin tem uma carta de apresentação do Santuário da Lua. Enquanto ela pergunta se a carta é realmente autêntica. Ele responde que sim, enquanto ele diz que não quer conhecer o mestre da guilda, logo após ele aparecer. Então Celica diz a ele que já é tarde demais, pois o mestre da guilda está bem atrás dele. Então a cena muda para o mestre da guilda, que se apresenta para ele como Barlux Ren. Ele pede a Shin para mostrar a sua carta de apresentação. Então Prota mostra a carta e Barlux coloca outra carta de apresentação em cima da dele. As cartas começam a brilhar e Shin fica surpreso ao ver aquilo. Barlux explica que as cartas de apresentação ressoam
quando colocadas em cima uma da outra. Ele se pergunta quem deu a carta para ele. Então o Prota afirma que foi Tiara, e Barlux acha que algo importante deve ter acontecido se ele esqueceu de explicar para ele como as cartas funcionam. Então explica que a carta de apresentação permite que eles entrem na maioria das nações sem inspeção e é aceita em todas as guildas e também em algumas nações como Beit-Illit, que também lhes concede uma audiência com o rei. A carta é a forma mais confiável de identificação e é um item extremamente poderoso de se ter, e é por isso que muitas pessoas tentam roubá-las para usar de muitas formas nefastas. Ele orienta Shin a destruir a carta se ele não tem confiança em protegê-la, mas o Prota afirma que ficará bem e menciona que Tiara deu a ele porque confiava nele e não vai decepcioná-la. Então Barlux entende e diz que os homens reconhecidos pelo Santuário da Lua devem fazer o melhor. Barlux menciona que deve testar as habilidades de Shin. Então a cena corta para Shin em uma estalagem e enquanto está deitado na cama, ele pensa que hoje foi um dia difícil e que vai se esforçar para aumentar ainda mais o seu rank amanhã. Ele vai dormir e no dia seguinte, após pegar seu cartão da guilda, vemos que ele está vestindo roupas novas e pensa que um aventureiro de baixo escalão não deveria se vestir de forma tão esplendosa como ele está. E Celica então lhe dá seu cartão da guilda e explica para ele que há 9 ranks de aventureiro com SS, sendo o mais alto e G sendo o mais baixo. Então vemos o Prota começando uma nova aventura com classificação G. Celica explica que completar trabalhos lhe dá pontos que lhe permitem subir de nível. Ela afirma que ele pode fazer trabalhos até 2 níveis acima do seu próprio. Então Shin diz que gostaria de fazer missão, então ele sai. Celica então pensa que Shin é uma pessoa estranha, já que Barlux reconhece suas habilidades, mas ele não parece imponente de jeito nenhum. Então vemos Shin em uma floresta. Ele não consegue encontrar nenhuma grama de Hilks, mesmo depois de procurar por 3 horas. Ele pensa que isso deveria ser uma quest para iniciantes e afirma que é bom que todos os monstros aqui sejam realmente fracos, para que ele possa levar todo o tempo que precisa. Mas ele nota que um monstro está se comportando de forma estranha no seu mapa. Ele vai até o local dar uma olhada e percebe que o monstro é um Jack de rosto de crânio. Sim, esse é o nome traduzido, então vou levar um nome em inglês que fica mais legal, que é Skullface, beleza? Ele tem um nível de 359. Ele descobre que o monstro acabou de atacar uma carroça e sua batalha deve ser a razão pela qual ele parecia estranho no mapa. Então lembra que algumas pessoas da guilda estavam falando de um Jack Skullface que tem dado problemas ultimamente. Ele pensa que deve fazer algo sobre isso. Então ele ataca o monstro, mas galera, o monstro paralisa todos os seus ataques. Então ele percebe que o monstro está empunhando uma arma de tipo de luz. Ele pensa que deve ser um monstro único, já que é estranho para um morto-vivo empunhar esse tipo de arma. Ele então ataca o monstro novamente, mas seus ataques não fazem muito dano. Então ele percebe que sua espada vai quebrar depois de outro ataque. Então desliga seus limitadores. Basicamente, galera, no começo, quando ele recebeu aqueles aumentos de atributos, ele colocou limites para poder se disfarçar e não sair quebrando tudo. Então finalmente ele derrota o Skullface com um único ataque. Isso faz com que a espada do rosto de crânio voe e Shin pensa que é uma pena, pois ele poderia ter usado essa espada. Então ele recebe uma pedra preciosa como item de drop. Então ele começa a pensar que as coisas estão ficando divertidas. E a espada que saiu voando antes cai numa das salas do castelo. E aqueles que a veem se perguntam o que aconteceu ali, enquanto os soldados curiosos perguntam à princesa o que está acontecendo.